Hoje nós vamos dar início à unidade 2, a formação das cidades. Quero que vocês observem essas imagens e percebam os objetos representados que não correspondem ao que existia há cerca de 200 anos atrás. Observem essa criança lá na frente com a mãe, usando um tablet, esse senhor aí de chapéu com um relógio moderno, o casal ali atrás, ele de óculos esporte, a moça com a câmera pendurada no pescoço, outra aqui na frente usando um fone de ouvido, certo? São objetos que não correspondem àquela época, né? Aí vamos ver os primeiros grupos, capítulo 1. Os indígenas, os primeiros povos a habitar aqui o Brasil, quando os europeus chegaram há 500 anos atrás, mais ou menos 500 anos atrás, eles já encontraram aqui os indígenas com seus costumes e línguas próprias, certo? Para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida, era uma propriedade particular. O trabalho deles se destinava ao sustento da comunidade, ou seja, era para o sustento dos que viviam lá. Não visavam o comércio nem o lucro. Aí continua aqui, ó. Inicialmente os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi, uma tribo, né? Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres. E o chefe organizava as atividades, certo? As mulheres eram responsáveis pela plantação, pela colheita, pesca, certo? Tudo era feito por todos da aldeia. As tarefas eram divididas. As moradias, ó, como eram? Chamadas de malocas, organizadas em modo circular em torno de um pátio central. Vejam, ó, organizada de forma circular e no meio um pátio. Aí depois vem o quê? Que grupos? Os portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Aqui vem um parágrafo bem importante. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Ou seja, eles exploravam os que já viviam na terra, né, chamada Brasil. Eles usavam mão de obra indígena, colocavam os índios para trabalhar, para extrair uma árvore chamada pau-brasil. Delas eles tiravam a tinta usada para tingir tecidos e essa tinta tinha muito valor. Eles chegaram na nossa terra, no Brasil, e ainda exploraram os índios que já viviam aqui. E aqui já fala dos africanos. Eles eram capturados nas suas terras e trazidos para o Brasil para serem escravizados. Eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras, trabalhavam em média 12 horas por dia. Hoje as pessoas costumam trabalhar 8 horas por dia. Vieram ao Brasil milhões de africanos. E aos poucos eles foram estabelecendo as relações sociais, culturais, econômicas e constituindo a base da identidade brasileira. Até aqui os grupos humanos, né? Revisando os indígenas, os portugueses, os africanos. Aí vem aqui as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas era instalada no litoral, ou seja, eles procuravam locais próximos a fontes de água, como os rios e nascentes, para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos, né? Aí, aos poucos, eles foram adotando também os costumes, os hábitos dos indígenas.
Utilizavam as canoas para explorar os rios, cultivavam e consumiam alimentos da cultura indígena, moravam em casas de madeira, de taipa, de pilão. E a partir de 1600, eles adotaram uma língua geral para a população. Os indígenas, os africanos, os portugueses passaram a se comunicar através de uma língua comum. Aqui vocês podem ver a imagem como eram as casas deles, né? Casas de madeira, de taipa de pilão. E aqui vocês vão ver a união de costumes, né? A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos que buscavam alforria. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas remete ao casário típico de Portugal, ou seja, era o local onde viviam os senhores do engenho, os comerciantes, as pessoas de grande prestígio. Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. E isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e do clima. Ou seja, eles viviam em outro clima, era outra terra. Aí, para sobreviver, eles precisaram se acostumar ao modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Por isso que eles usavam as canoas, consumiam os alimentos dos índios para poder se adaptar. Aí vem a perguntinha: por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? A resposta está lá na página 44, né? Eles aprenderam os costumes para poder se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Aí na 46, vocês vão ver aqui alguns tipos de linguagem usados pelos índios, mas a gente não vai responder essa página. Vamos estudar só da página 40 a 45, certo? E responder as questões 1, 2 e 3. Só essas questões, viu?